Você já parou para pensar que neste exato momento, cada pensamento que você alimenta, cada imagem que insiste em permanecer dentro de você, está moldando silenciosamente a realidade que virá? Esta não é uma metáfora reconfortante. Não é filosofia barata para acalmar corações ansiosos. É uma revelação dura, quase insuportável de carregar. Você já está criando, a todo instante, consciente ou não, um destino que inevitavelmente encontrará. O que você pensa não é inocente. O que você sente não é neutro. O que você imagina não é um jogo de distração mental. É o sopro de Deus operando através de você. A promessa que lhe faço agora e que pode virar sua vida do avesso é simples. Se você permanecer até o fim, terá descoberto não apenas que sua imaginação é divina, mas que você é o próprio Deus esquecido de si, criando mundos inteiros sem perceber. Em 1935, Aldous Huxley escreveu uma frase aparentemente intelectual. Eu havia assumido que o mundo não tinha sentido. Décadas depois, sua casa ardeu em chamas. Livros raros, manuscritos únicos, quadros herdados de sua família, tudo virou pó em uma única noite. O que parecia apenas uma conclusão filosófica de juventude tornou-se uma sentença escrita no fogo. Ele colheu exatamente aquilo que havia plantado em sua imaginação. Esse não é um caso isolado, é a lei universal em funcionamento. E aqui está o segredo que poucos ousam encarar. Toda cena mental sustentada com convicção deve se materializar. Não importa se é esperança ou medo, não importa se é sonho ou preocupação. O universo não julga, apenas responde. Se você se entrega a imagens de fracasso, é fracasso que lhe aguardará. Se você se banha diariamente em suposições de doença, será o próprio corpo que se transformará em palco desse enredo. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive como sonâmbulos, caminhando por uma vida que não escolheram conscientemente. E talvez não exista sentença mais cruel. Porque o que ele quis dizer é que, ao negar sua própria responsabilidade criadora, o homem se torna escravo de forças externas, de sugestões invisíveis, de propagandas que sequestram sua imaginação e a utilizam contra ele. Você acredita que está apenas assistindo às notícias, mas está, na verdade, participando de um ritual coletivo de criação. Você pensa que apenas se informa, mas está regando sementes de medo, escassez, conflito, que mais cedo ou mais tarde germinarão diante dos seus olhos. Este é o terrível segredo. Você já está criando, mas provavelmente não sabe o que está criando. Pense no peso disso. Quantas vezes você se pegou dizendo, isso sempre dá errado para mim, eu nunca tenho sorte, não vai funcionar. Cada uma dessas frases não é apenas um desabafo, mas uma oração inconsciente, um decreto, uma ordem emitida ao universo. E o universo é fiel demais para não obedecer. Ele reorganiza as circunstâncias, convoca pessoas, abre ou fecha portas para que a cena sustentada internamente se cumpra. Você não é apenas um participante da vida. Você é o autor oculto, o oleiro invisível que molda o vaso de barro da existência. Mas diferente do que lhe ensinaram, esse poder não pode ser desligado. Ele não espera você acreditar para começar a funcionar. Ele já está funcionando. A questão é, você está usando-o a favor de si mesmo ou contra si? Quando Paulo de Tarso escreveu aos Coríntios sobre a sabedoria oculta de Deus decretada antes dos séculos, ele estava falando disso. Ele sabia que existe um conhecimento capaz de libertar o homem de qualquer cadeia e que esse conhecimento não pertence aos poderosos do mundo, mas ao Espírito que habita em cada um de nós. E onde está esse Espírito? No ato mais banal e desprezado, na sua imaginação. Aquilo que lhe disseram ser infantil, ilusório, sem valor, é justamente a chave para a transformação da realidade. Não é fuga da vida,
é a oficina secreta onde o real é forjado. Reflita comigo. Se tudo o que você sustenta por tempo suficiente em sua mente inevitavelmente se cumpre, o que você tem sustentado? Preocupações constantes com dinheiro? Imagens de solidão? Repetição de erros passados que você revê como um filme interminável? É duro reconhecer, mas cada uma dessas imagens são sementes que você mesmo regou. Você se tornou cúmplice inconsciente do seu infortúnio. E aqui está a ironia mais cruel. Ao não acreditar no poder da imaginação, você continua imaginando. E justamente por não acreditar, não vigia o que cria, permitindo que qualquer sugestão externa invada seu campo fértil. O filósofo Gurdjieff insistia: o homem não é livre. Ele acredita que tem vontade, mas não tem. Apenas quando desperta, apenas quando vê, pode começar a escolher. E é exatamente aqui que a revelação começa a queimar. Despertar é perceber que sua imaginação não é um luxo, mas o próprio motor da realidade. Não há como escapar disso. Você já é responsável. A pergunta é: vai continuar vivendo como sonâmbulo, deixando que outros escolham por você? Ou vai despertar para o terrível e glorioso fardo de ser o Criador consciente? E talvez, neste ponto, você já sinta uma resistência surgindo. Mas e quanto às circunstâncias? E quanto ao acaso? E quanto ao sofrimento? Todas essas perguntas são válidas, mas escondem uma armadilha. Elas pressupõem que o mundo externo é a causa e que você é o efeito. Mas e se for o contrário? E se tudo o que você chama de realidade for apenas o reflexo de imagens internas que você alimenta há anos? E se cada limite, cada muro, cada dor for apenas o vaso de barro atual, pronto para ser refeito se você decidir moldá-lo de outra forma? Essa é a revelação que pode libertar ou enlouquecer, dependendo da coragem com que você a encara. Você não precisa acreditar em mim, mas observe sua própria vida. Olhe para trás e veja quantas vezes você já pressentiu que algo iria dar errado, e deu. Quantas vezes você alimentou medos silenciosos que mais tarde se tornaram realidade. Isso não é coincidência, é colheita, é a lei eterna operando, quer você aceite ou não. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Não é metáfora espiritual, é mecânica da consciência. Você planta imagens e colhe fatos. Você semeia estados internos e colhe circunstâncias externas. O mundo não lhe acontece, o mundo lhe obedece. E aqui surge a pergunta que ecoa como um trovão e que pode mudar o rumo da sua existência. Se tudo o que você imagina acaba se tornando real, o que você está criando neste exato momento? Você percebe quando a sua esperança foi sequestrada? Não é de um dia para o outro. É um deslizamento silencioso. Você acorda, pega o celular só por um minuto e quando devolve os olhos ao mundo, tudo parece mais pesado, mais ameaçador, mais caro, mais distante do que você desejava. 2025 não facilitou para ninguém. Tudo é ruído, disputa, urgência. Mas o que quase ninguém diz é que o ruído não apenas informa, ele molda. Paulo de Tarso chamou isso de sabedoria oculta, algo que os poderosos desta era não conhecem. Ele não falava de um segredo místico escondido atrás de cortinas. Falava do lugar onde o real é gestado, a imaginação. O espírito que vasculha o íntimo de Deus é aquele mesmo que sussurra dentro de você as imagens que aceita como verdade. E é aí que a vida se torce para um lado ou para o outro. Ana tem 52 anos, professora dedicada, cuida da mãe desde o AVC do ano passado. Todas as noites ela coloca a mãe na cama, desliga as luzes e senta um pouco no sofá com uma xícara de chá que esfria sem que ela perceba. Sobe um cansaço antigo, aquele que não é físico. É um peso que mora atrás dos olhos. E com o cansaço vem a repetição. Isso não vai melhorar. Eu vou perder meu emprego. Eu não tenho mais tempo para mim. Acabou. Ela não fala alto, mas repete por dentro, como quem reza às avessas.
No trabalho, a direção anuncia mudanças, cortes, novas metas. Ana, que sempre foi competente, começa a tropeçar no que nunca tropeçou. Esquece prazos, erra planilhas, desiste de reuniões. Os colegas estranham, os alunos percebem. A vida confirma a oração silenciosa. Não é castigo, é colheita do que foi semeado sem vigilância. Marco tem 61. Vendeu a pequena oficina que herdou do pai quando a pandemia mexeu no fluxo de clientes e, desde então, tenta se recolocar num mercado que parece não precisar de alguém com mãos tão firmes. Ele abre portais de emprego e sente que nenhuma vaga foi feita para ele. Ao ver as notícias, repete para si mesmo: agora é só sobreviver. Nunca mais vou me sentir útil. No aniversário da neta, ele sorri, abraça, serve os pratos, mas dentro dele há um corredor comprido e vazio. Acontece que um vizinho, dono de um ateliê de bicicletas, precisaria justamente de alguém como Marco. Alguém que conheça a música do metal e dos parafusos e que goste de ensinar. Mas Marco não vê o anúncio. Ele só enxerga o corredor. Quando se imagina inútil, sua atenção fica míope. E aquilo que poderia encontrá-lo não o encontra, porque a porta por dentro está fechada. Helena tem 43. Passou por uma cirurgia que a assustou como nunca, e embora os exames agora estejam limpos, ela espera o pior a cada novo barulho do corpo. É questão de tempo, repete. Ela lê relatórios médicos em blogs aleatórios, assina grupos de mensagens com histórias de tragédias, cria pastas com dietas impossíveis e abandona todas na terceira semana. O corpo, o obediente, responde com insônia, alergias, palpitações. Não há nada místico nisso. Há fidelidade. O organismo é fiel à imagem sustentada com sentimento, perigo. E o mundo, que adora uma confirmação, devolve notícia por notícia para manter o enredo intacto. Não é difícil ver o padrão, é duro admiti-lo. O adulto maduro, entre 35 e 65 anos, carrega contas, lembranças, perdas, tem menos ilusão luminosa, mais responsabilidades reais. Talvez por isso ache realista repetir para si o que aprendeu com décadas de tropeços. Não muda. Gurdjieff chamaria esse estado de sono. O sujeito, inteligente e bom, caminha pela vida sem notar que seus pensamentos repetidos são trilhos de trem. E o trem, uma vez nos trilhos, só vai. Tudo o que a propaganda precisa fazer é dar o primeiro empurrão. O resto, você mesmo faz. Repete, confirma, compartilha, reforça. E quando o destino chega, você diz: tá vendo? Eu sabia. Claro que sabia. Você mesmo o ajudou a nascer. É aqui que a história de Judas ganha outra luz. Não falo do personagem pintado como traidor em sermões apressados. Falo do símbolo que revela o método escondido. Paulo dizia: ninguém conhece o que está em Deus, senão o Espírito de Deus. Há, portanto, um traidor que entrega o segredo. E esse traidor é o próprio Espírito abrindo o cofre. A imaginação é o lugar do poder. Judas, então, não é só o que entrega Jesus. É a força que revela o que sempre esteve no centro. O Cristo não é um homem distante no calendário. É o poder criador operando agora. O eu sou, que você pronuncia sem perceber quantas vezes por dia. Eu sou cansado. Eu sou doente. Eu sou azarado. Eu sou o que sobrou. Judas, espírito revelador, está diante de você perguntando: o que você vai entregar hoje ao mundo como verdadeiro sobre si? Que identidade você coloca nas mãos da vida para ser confirmada? Pense em Ana outra vez. Uma noite, por exaustão, ela resolve tentar algo ridículo. Antes de deitar, fecha os olhos e imagina a mãe dormindo em paz. O quarto fresco, a respiração mansa. E depois, imagina a coordenadora da escola dizendo: obrigada por conduzir aquilo com tanta calma. Precisamos de você. A cena é curta e quase sem detalhes. 2 minutos. Ela se sente um pouco tola. No dia seguinte, nada acontece, a não ser o fato de que Ana está 1 milímetro menos tensa.
Ao repetir por uma semana, percebe que consegue responder aos e-mails sem o nó na garganta. Ao repetir por um mês, concorda em preparar um projeto simples para os alunos. A coordenadora, sem saber da cena imaginada, a chama para conversar sobre uma iniciativa nova da escola. Foi milagre? Não. Foi colheita de um novo tipo de semente, uma imagem pequena, mas fiel, regada todos os dias. Pense em Marco. Um amigo lhe fala do ateliê de bicicletas, a notícia que antes passaria despercebida. Na noite anterior, cansado da própria queixa, Marco fizera algo incomum. Sentou com as mãos abertas sobre o colo e se viu, de olhos fechados, regulando uma corrente, ensinando um rapaz a ouvir o clique exato do encaixe perfeito, sentindo uma alegria miúda no fim do expediente. Ele não pediu nada a ninguém, só vestiu por dentro a roupa da utilidade. Quando o amigo comentou sobre o ateliê, algo dentro dele pela primeira vez em meses disse, por que não? O dono o entrevistou e, sem saber explicar, gostou de imediato do modo como Marco tocou nas ferramentas, como quem cumprimenta velhos conhecidos. O emprego não caiu do céu, foi atraído pela roupa invisível que Marco decidiu vestir. E Helena escolheu uma cena ainda mais simples. Segurou um envelope de exame e ouviu o médico dizendo, tudo excelente, nos vemos no ano que vem. Repetiu antes de dormir sem esforço, como quem escova os dentes. O corpo continuou com ruídos, como todos os corpos. Mas a mente, menos ameaçada, parou de disparar alarmes falsos. A rotina de sono voltou aos poucos. O exame seguinte veio limpo, sim, mas a transformação maior não estava no laudo, estava no estado que precede qualquer laudo. O estado em que o corpo, afinal, pode descansar por não ser mais tratado como inimigo. Não, isso não é pensamento positivo, não é negar o mundo, é confessar com honestidade brutal quem dita a primeira narrativa. A televisão, o feed, a memória do passado, ou o espírito que habita você, que Paulo disse ser o único capaz de vasculhar o coração de Deus e revelar o que já é seu por natureza. Quando você veste um estado por dentro, o mundo, obediente, organiza-se para confirmar o figurino. Não porque magias invisíveis surgem do nada, mas porque a atenção muda. E com ela mudam as escolhas, os encontros, os detalhes que antes passavam batido. O que você chama de coincidência é, muitas vezes, a logística silenciosa desse poder. Se você tem entre 35 e 65 anos, conhece perdas o bastante para desconfiar de promessas fáceis. Ótimo, desconfie das fáceis. A promessa verdadeira é exigente. Ela pede que você se responsabilize pelo que sustenta na mente com emoção. Pede que pare de rezar o catecismo do medo 3 vezes ao dia. Pede que troque a pergunta "o que vai dar errado?" por "que cena simples comprova que já deu certo?" Pede que, mesmo melancólico, você escolha a fidelidade em vez de força. Porque não é sobre forçar, é sobre ser fiel ao estado escolhido, como quem é fiel a um amor. Quando a dúvida vier, você não briga com ela, você apenas volta, com delicadeza, à cena que elegeu. Talvez você diga, mas isso é enganar a realidade. É exatamente o que Jacó fez ao receber a bênção que pertencia a Esaú. Enganou a aparência para fazer emergir a essência. O engano aqui não é moral, é método. Vestir por dentro o que ainda não é visível. O mundo chamará de ilusão. A Escritura chama de fé. Gurdjieff chamaria de trabalho. Trabalho real sobre si, que começa quando o adulto cansado decide finalmente despertar. E desperta não para uma fantasia, mas para o centro que jamais dormiu. O Eu Sou, que cria, confirma e sustenta. Você não precisa de mais provas. Precisa de uma decisão íntima, pequena e repetível. A sabedoria oculta não está atrás de 7 véus. Ela está no minuto antes de dormir, quando você escolhe qual filme passará no último cinema do dia. O que você projetar ali
Consentimento será o cartaz da próxima temporada da sua vida. Judas, sorrindo no canto, já entregou o segredo. A pergunta é: o que você vai entregar hoje ao mundo como verdadeiro sobre si? Você já reparou como a vida parece, às vezes, girar em torno de um mesmo eixo, como se tudo fosse apenas repetição? Os dias passam, as semanas se acumulam e, no fundo, parece que nada muda de verdade. Mas e se essa impressão não fosse apenas sensação, e sim uma pista de como a realidade é moldada? O profeta Jeremias descreveu uma cena que pode parecer simples, mas que guarda uma revelação brutal. Ele vê o oleiro trabalhando o barro na roda. O vaso se deforma, fica defeituoso, mas em vez de jogar fora o material, o oleiro recomeça, moldando novamente até que o objeto ganhe uma nova forma. O detalhe é precioso. O barro não é descartado, porque nunca perde a possibilidade de ser remodelado. E se o barro for você? E se a roda girando sem parar for a própria imaginação, incessante, produzindo formas de vida a partir das imagens que você sustenta dia após dia? Quando você diz, é tarde demais. Quando pensa, minha vida já se formou assim. Está olhando para o vaso, não para o oleiro. Você enxerga o resultado atual das imagens passadas, mas se esquece de que o oleiro continua presente dentro de você. Quantas vezes você já desistiu de algo porque julgou que o formato estava estragado demais? Quantos sonhos abandonou, acreditando que o barro já havia endurecido? A provocação é clara. Será que você não está confundindo o estado atual da sua vida com uma sentença definitiva, quando na verdade ela ainda está nas mãos do oleiro invisível? George Gurdjieff dizia que a maioria dos homens não percebe que vive como máquinas, repetindo padrões que não escolheu. Ele afirmava que é preciso descer ao lugar onde se pode ver as engrenagens girando, porque só assim se pode deixar de ser escravo da repetição. Jeremias desceu à casa do oleiro. Você já desceu à casa da sua imaginação? Já parou para observar de verdade quais imagens você tem alimentado em silêncio? Porque o vaso defeituoso da sua vida não é o fim, é apenas o reflexo de padrões antigos que podem ser refeitos se você tiver coragem de mudar a forma do molde. Pense em algo que você carrega como uma cicatriz, talvez uma falência, um divórcio, um erro de juventude que ainda ecoa. O que você faz com esse pedaço de barro quebrado? Muitos passam anos olhando para ele e dizendo, eu sou isso. Eu sou esse fracasso. Mas e se essa ferida não fosse destino, e sim apenas barro maleável esperando para ser moldado novamente? O oleiro nunca desistiu de você. A vida nunca retirou de você a possibilidade de refazer o que parece perdido. A pergunta que resta é, você acredita mais no vaso defeituoso ou na mão que continua moldando? Não é curioso como o tempo todo tentamos mudar o exterior? Emprego, cidade, relacionamentos, mas raramente mudamos a imagem que sustentamos internamente? Queremos novos resultados, mas seguramos velhas convicções. Como exigir um vaso novo se o molde da imaginação permanece o mesmo? Talvez essa seja a razão pela qual tantas tentativas se repetem em fracasso. Porque o barro até muda de cenário, mas a roda continua girando sobre o mesmo padrão. Você já se perguntou se a insistência em ser realista não é apenas a sua forma de manter o molde estragado intacto? Muitos acreditam que ser adulto significa aceitar a vida como ela é, resignar-se ao que aconteceu. Mas não há nada mais infantil do que acreditar que o que você vive agora é imutável. O verdadeiro amadurecimento é reconhecer a força que existe dentro de você para remodelar até as experiências mais duras. Se a sua vida fosse apenas barro seco, tudo já estaria acabado. Mas enquanto você respira, o barro ainda é moldável. Então, o que o impede de decidir que hoje é o dia de começar a refazer aquilo que pareceu impossível? Deixe nos comentários qual vaso da sua vida você gostaria de ver remodelado se tivesse a chance.
O filósofo Gurdjieff provocava seus alunos a não se identificarem cegamente com suas emoções e pensamentos, porque eles não são a essência, são apenas estados passageiros. O vaso que você enxerga agora não é quem você é. Ele é apenas uma forma temporária que pode ser desfeita e refeita infinitas vezes. Você é mais do que a sua dor, mais do que os erros que cometeu, mais do que os papéis sociais que veste. Você é o oleiro que molda o barro, mesmo quando esquece que é. O que seria da sua vida se você ousasse lembrar disso todos os dias? Imagine por um instante que você pudesse olhar para cada limitação como barro maleável. Dívidas, apenas barro. Solidão, apenas barro. Doença, apenas barro. Você não nega a existência delas, mas reconhece que não são definitivas. Elas podem ser remodeladas se você sustentar uma nova imagem com fidelidade. A pergunta desconfortável é: você está disposto a abandonar a identidade que construiu em torno das suas feridas? Porque não há vaso novo sem deixar para trás o apego ao vaso antigo. Quantos de nós permanecemos apegados às nossas próprias histórias de fracasso como se fossem medalhas? Recontamos para os amigos, lembramos em detalhes, repetimos no silêncio da mente. Esse apego é a cola que mantém o vaso defeituoso intacto. O que aconteceria se você deixasse de se identificar com essa narrativa e começasse a vestir por dentro a imagem de alguém diferente? Você estaria disposto a arriscar-se em um novo papel, mesmo que os olhos externos zombem dizendo que é apenas imaginação? O momento mais poderoso da visão de Jeremias não foi ver o vaso quebrar, mas perceber que o oleiro não desistiu. Ele apenas recomeçou. Essa é a essência que precisamos recuperar. O entendimento de que cada fracasso é barro, não destino. Cada dor é matéria-prima, não sentença. O mundo moderno nos convenceu de que algumas feridas são eternas, mas a verdade é que nada resiste às mãos da imaginação sustentada com fé. O que hoje é cicatriz pode se tornar ponto de partida para uma nova forma. Você acredita nisso? Compartilhe nos comentários como essa visão ressoa com a sua história. Talvez você ainda sinta resistência. Mas minha vida já foi longe demais. Não, não foi. Você está respirando, o barro ainda está molhado, a roda ainda gira, o oleiro ainda trabalha. Então a verdadeira questão não é se a vida pode ser refeita, mas se você vai continuar olhando para o vaso defeituoso ou se terá coragem de descer à casa do oleiro e participar ativamente do processo. Porque o barro da sua vida nunca se perde. Ele apenas aguarda as mãos que ousarem remodelar. E essas mãos são as suas. Você já percebeu que algumas das histórias mais estranhas da Bíblia não estão lá para serem analisadas como moral infantil, mas como metáforas de processos internos? Uma das mais intrigantes é a de Jacó e Esaú. E se você olhar com atenção, verá que ela contém uma das chaves mais ousadas da transformação humana. Esaú representa o mundo externo, aquilo que já existe, aquilo que os olhos podem ver. Jacó, por sua vez, é o invisível, o estado interno, a imaginação que ainda não se tornou carne. O detalhe é desconcertante. Jacó recebe a bênção disfarçado. Ele veste a pele do irmão, coloca roupas que não eram suas e se apresenta ao pai quase cego como se fosse Esaú. A cena é de pura ousadia. Isaque desconfia. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Ainda assim ele abençoa. E a bênção não pode ser retirada. Isso não é apenas uma narrativa religiosa, é um manual de instruções. Ele nos mostra que o segredo da transformação não está em esperar as circunstâncias mudarem para depois acreditar, mas em vestir por dentro a realidade desejada até que ela se confunda com a realidade atual. E aqui começa a reviravolta. Deus não castiga Jacó pelo engano. Ao contrário, ele se torna Israel, o escolhido, o que dá nome a toda uma nação.
Como aceitar isso? O suposto erro é transformado em destino glorioso. A mensagem é perturbadora. O universo não pune quem ousa imaginar uma nova identidade, mesmo que pareça um disfarce. O que chamamos de mentira para si mesmo é, na verdade, a técnica pela qual o invisível suplanta o visível. Quantas vezes você já se recusou a imaginar uma vida diferente porque isso lhe parecia fingimento? Mas e se o fingimento for justamente o caminho pelo qual a fé se torna carne? Gurdjieff dizia que a vida real exige esforço consciente, que o homem comum teme sair da identidade que veste todos os dias. O disfarce de Jacó é o símbolo desse risco. Ousar parecer outro até que na repetição fiel você se torne outro. Na ciência contemporânea existe algo chamado efeito placebo. Você provavelmente já ouviu falar, mas talvez não tenha entendido a profundidade disso. Pacientes recebem comprimidos sem princípio ativo, mas acreditam que estão sendo tratados, e o corpo responde com melhoras reais. Dores diminuem, sintomas desaparecem, doenças regredem. É um dado registrado em milhares de estudos médicos. Agora pense, como pode um corpo biológico responder a uma mentira? Porque não é mentira. É um disfarce que o corpo aceita como real. A mente veste Esaú e o corpo abençoa Jacó. Você já parou para imaginar o que isso significa para a sua vida? Quantos disfarces você rejeitou por achar infantil, quando na verdade eram as chaves da transformação? Mas o efeito tem um gêmeo sombrio, o efeito nocebo. Quando alguém acredita que um medicamento fará mal, mesmo que seja inofensivo, sintomas negativos aparecem: náuseas, tonturas, palpitações. O corpo responde não ao fármaco, mas à imagem sustentada. Eis a lei operando com precisão. O que você sustenta para o bem ou para o mal precisa se confirmar. Não há neutralidade. Tudo o que você imagina é uma oração que o mundo obedece. O curioso é que nós, adultos, entre 40 e 60 anos, já sabemos disso na prática, mas não temos coragem de admitir. Quantas vezes você já previu um desastre em pensamento e o desastre aconteceu? Quantas vezes sentiu que não ia dar certo e realmente não deu? Chamamos isso de intuição, mas muitas vezes é apenas fidelidade da realidade ao estado que vestimos em silêncio. Pense em algo, por que a maioria das pessoas se sente desconfortável em elogiar a si mesmas, em dizer, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou digno? É porque, no fundo, acreditam que isso seria se enganar. Mas repetir, eu sou fracassado, eu sou azarado, eu sou doente, parece aceitável, como se fosse mais honesto. É curioso, o homem acha mais digno vestir o disfarce de Esaú arruinado do que o de Jacó abençoado. E por quê? Porque foi educado a confundir humildade com negação do poder criador que existe nele. O resultado é uma vida inteira de fidelidade ao pior, acreditando que ser realista é repetir o que os olhos veem, quando, na verdade, fé é vestir o que os olhos ainda não enxergam. A história de Jacó ecoa também em um dado curioso da psicologia experimental. Em 1968, um estudo chamado Efeito Pigmalião mostrou que alunos rotulados como promissores tiveram desempenho melhor simplesmente porque os professores acreditavam neles, mesmo que a classificação tivesse sido escolhida aleatoriamente. A expectativa mudou o resultado. O disfarce alterou o destino. E você, quantas vezes permitiu que o rótulo que lhe deram fosse a roupa que vestiu, até acreditar que era você? Talvez tenham dito que você não tinha talento, que não era bonito o suficiente, que não merecia mais do que o básico. Quantas vezes você, sem perceber, pegou esse disfarce de Esaú e o vestiu como se fosse sua pele? E o que aconteceria se, como Jacó, você ousasse vestir outra identidade? Aquela que seus olhos ainda não podem ver, mas que sua imaginação já sustenta.
A provocação é esta: você prefere a fidelidade ao visível ou a coragem de trair a aparência? Porque essa traição não é pecado, é método. Jacó não traiu a verdade, ele revelou o segredo. O bendito disfarce é a fé aplicada. E talvez seja isso que mais nos assusta. A ideia de que a vida não está determinada pelas estatísticas, mas pela fidelidade da nossa imaginação. Não é mais confortável acreditar que tudo já está decidido? Porque se for verdade que somos oleiros da própria realidade, já não há mais desculpas. O fardo e a liberdade são um só. O vaso defeituoso pode ser refeito, mas só se você ousar colocar as mãos no barro e vestir o estado que deseja. Agora me diga, e se você começasse a fazer pequenas experiências como Jacó? E se, por uma semana antes de dormir, fechasse os olhos e se vestisse internamente como alguém que já venceu a luta que você ainda teme? Não se trata de repetir frases ocas, mas de viver por dentro a cena como se fosse real. E se você comentasse aqui, qual seria a cena que escolheria hoje para vestir? Não para me convencer, mas para testemunhar diante de si mesmo que está disposto a se arriscar na imaginação. Porque o risco é só um: continuar vivendo de forma sonâmbula, como dizia Gurdjieff, repetindo padrões sem jamais ousar trocá-los. O segredo de Jacó é perturbador porque nos chama de volta à responsabilidade radical. O mundo externo, Esaú, vai bater à sua porta, reclamar a bênção, exigir explicações. Os fatos vão gritar que nada mudou. Mas Isaque já abençoou. A bênção não pode ser retirada. O mundo terá que se reorganizar até que aquilo que parecia engano se torne realidade confirmada. A pergunta que fica é: você vai continuar esperando Esaú confirmar quem você é, ou vai ter coragem de entrar ainda hoje com a voz de Jacó e as mãos de Esaú para receber a bênção que já é sua? Há momentos na vida em que tudo parece convergir para um único ponto, como se todas as vozes internas, todas as experiências acumuladas, todos os fracassos e conquistas dissessem a mesma coisa: você não pode continuar vivendo como antes. É nesse ponto de saturação que a revelação não é mais teoria, não é mais curiosidade espiritual, mas necessidade vital. A vida não é uma sucessão de fatos aleatórios, ela é resposta. E cada resposta que você recebeu até aqui carrega a assinatura invisível da sua imaginação. Huxley descobriu isso no incêndio que consumiu sua casa. Jacó descobriu isso quando ousou se apresentar como Esaú. Jeremias descobriu quando desceu à casa do oleiro. E Neville Goddard descobriu quando o espírito o empurrou para fora do túmulo simbólico e lhe mostrou que até a morte é apenas uma cena imaginária que pode ser superada. Mas será que você já ousou olhar para a sua vida com essa lente? Porque se olhar, não haverá mais retorno à inocência da ignorância. George Gurdjieff costumava dizer que o ser humano comum vive no estado de sono, acreditando que pensa, sente e age por si mesmo, quando na verdade é movido por influências externas e padrões repetidos. Despertar para ele era perceber o choque brutal de que quase nada em nós é realmente escolhido. É aqui que os ensinamentos de Gurdjieff encontram o mesmo solo que Paulo, Jeremias e Neville pisaram. A consciência só começa quando reconhecemos que a vida que temos é reflexo de imagens internas que aceitamos sem questionar. Esse despertar não é romântico. Ele é doloroso porque nos arranca a desculpa favorita, a de que somos vítimas. Mas é também o nascimento de uma liberdade assustadora, porque nos dá o poder de refazer tudo. E o que você faz quando descobre que sempre teve nas mãos o barro da própria vida? Se você olhar para trás, verá que muitas das experiências mais marcantes da sua história surgiram de estados internos que você alimentou, mesmo sem perceber. Aquela preocupação que se confirmou, aquele pressentimento que virou realidade, aquela fé silenciosa que trouxe uma ajuda inesperada.
Tudo estava no campo invisível antes de aparecer no campo visível. É impossível negar essa lei quando se olha com sinceridade, mas mesmo assim, a maioria prefere não encarar, porque admitir a lei é aceitar que tudo o que viveu, até as dores mais íntimas, teve origem também no modo como vestiu por dentro as cenas da vida. Não se trata de culpa, trata-se de responsabilidade, e responsabilidade é sempre o início da verdadeira liberdade. Talvez você se pergunte, mas e o sofrimento que me aconteceu sem que eu desejasse, e as perdas que não busquei? Essas perguntas são legítimas e ninguém deve ignorá-las. A vida é complexa demais para caber em explicações rápidas, mas aqui está um ponto crucial. Mesmo quando algo acontece sem que você tenha consciência de ter criado, você ainda possui o poder de moldar o significado. A dor que poderia ter se tornado prisão pode se transformar em portal. A perda que parecia sentença pode se tornar semente. O vaso defeituoso pode ser refeito. Você não controla cada evento que entra em sua vida, mas pode decidir qual imagem sustentará a partir dele. E essa escolha muda tudo, porque redefine não apenas o presente, mas o que ainda virá. Se há algo que todas essas histórias revelam, é que a vida não espera você estar pronto. A roda do oleiro gira sem parar, com ou sem sua atenção. O barro da sua existência continua sendo moldado, quer você decida ou não. A única questão é, você vai continuar permitindo que forças externas façam o trabalho por você ou vai assumir o papel que sempre foi seu? O homem que vive como sonâmbulo repete as narrativas que lhe entregam. O homem que desperta ousa imaginar por conta própria e sustentar essa visão até que o mundo externo seja obrigado a confirmá-la. Entre esses dois estados, a diferença é radical. Em um, você é massa de barro passiva. No outro, você é o oleiro que recria o vaso quantas vezes forem necessárias. E se você duvida, pergunte-se, de que serviu a fidelidade ao medo até agora? O que você ganhou sustentando cenas de fracasso e limitações? Talvez a única coisa que tenha colhido seja a prova dolorosa de que a imaginação realmente funciona, mesmo quando usada contra você. Então, por que não experimentar usar o mesmo poder em favor da vida que deseja? Imagine o que poderia acontecer se você, ao invés de repetir a cena da derrota, sustentasse a cena da vitória até que ela parecesse inevitável. Imagine se, ao invés de vestir Esaú ferido todos os dias, você ousasse se apresentar como Jacó abençoado, pronto para receber a confirmação. O que mudaria na sua rotina? O que mudaria no modo como você anda, fala, olha para si mesmo? Você estaria disposto a dar esse salto? No fundo, o que a vida pede não é esforço mecânico, mas fidelidade. A mesma fidelidade que um amante tem pela pessoa amada, mesmo quando distante. A mesma fidelidade que uma mãe tem pelo filho, mesmo quando ele erra. A imaginação exige essa lealdade silenciosa, voltar sempre à cena escolhida, mesmo quando o mundo parece gritar o contrário. Persistir não com força, mas com amor. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a se mover. Pessoas aparecem, oportunidades se alinham, coincidências se multiplicam. Não porque você manipulou o mundo, mas porque o mundo não pode resistir ao molde que você sustenta com constância. A grande questão que se ergue diante de nós agora é simples, mas inevitável. Você vai continuar a viver como sonâmbulo ou vai despertar para a responsabilidade gloriosa de ser co-criador da sua própria existência? Vai aceitar o vaso como está ou vai descer à casa do oleiro e remodelar tudo? Essa não é uma pergunta abstrata. É uma decisão concreta que precisa ser tomada hoje, não amanhã. Porque a cada minuto que passa, a roda continua girando e as imagens que você sustenta continuam semeando o amanhã. O momento de conclusão não é um ponto final, mas uma convocação.
Você ouviu as histórias, sentiu as provocações, reconheceu-se nos exemplos. Agora é a sua vez. Qual disfarce você está disposto a vestir para que a bênção seja liberada? Qual vaso você está disposto a remodelar? Qual cena você ousará sustentar com fidelidade a partir desta noite? Deixe que essas perguntas ecoem dentro de você e, se quiser, compartilhe nos comentários. Porque às vezes a decisão se fortalece quando é dita em voz alta ou escrita diante de outros. Mas mais importante do que comentar é agir. A vida não espera. O oleiro já trabalha. E se você está pronto, então venha comigo para a próxima etapa, onde vamos transformar tudo isso em um plano prático, concreto, que você pode começar a aplicar ainda hoje. Porque a revelação só se completa quando se torna ação. Se você chegou até aqui, já percebeu que não se trata apenas de filosofia ou de metáforas bonitas. Trata-se da sua vida, daquilo que você sustenta por dentro todos os dias e que, inevitavelmente, floresce do lado de fora. A roda do oleiro não para. O barro não se recusa a ser moldado. A única questão é se você vai assumir o papel de criador consciente ou se continuará entregando sua imaginação às forças externas que se alimentam do seu sono. Mas como transformar esse entendimento em prática? Como fazer dessa revelação algo que realmente toque a sua rotina, suas escolhas, sua relação consigo mesmo e com o mundo? O que você vai ler agora não é teoria, é um plano de ação para que a imaginação, que até aqui operava em silêncio contra você, se torne a sua maior aliada. A primeira etapa é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais negligenciada: observar. Durante uma semana, apenas observe os pensamentos recorrentes que surgem quando você não está prestando atenção. O que sua mente repete enquanto você dirige, enquanto lava a louça, enquanto espera numa fila? São imagens de escassez, de medo, de desconfiança? Ou são imagens de possibilidades, de cuidado, de fé? Escreva essas repetições em um caderno, não para se condenar, mas para tornar visível aquilo que sempre operou invisivelmente. George Gurdjieff dizia que o homem não pode mudar nada enquanto não se vê como realmente é. Observar é o primeiro choque de sinceridade que abre caminho para a transformação. A segunda etapa é escolher conscientemente a cena que você deseja sustentar. Não precisa ser grandiosa nem cinematográfica, basta ser real para você. Se deseja cura, imagine-se recebendo o resultado positivo de um exame. Se deseja reconciliação, imagine um abraço que dissolve mágoas. Se deseja prosperidade, imagine alguém lhe parabenizando por uma conquista. Quanto mais simples a cena, mais fácil será repeti-la com fidelidade. O segredo não está na complexidade, mas na constância. É como plantar uma semente pequena, mas regá-la todos os dias com devoção. A terceira etapa é vestir essa cena com os sentidos. Feche os olhos e esteja dentro dela, não como espectador, mas como protagonista. Toque o objeto. Sinta a textura, ouça as vozes, perceba o cheiro, o ambiente. Deixe o corpo acreditar. O cérebro não distingue memória de imaginação quando a experiência é vívida o suficiente. Esse é o disfarce de Jacó. Viver internamente a realidade desejada até que a bênção se torne irrevogável. Ao repetir esse exercício antes de dormir, você envia a semente diretamente ao solo mais fértil da consciência. A quarta etapa é fidelidade. E aqui está o ponto onde muitos tropeçam. Fidelidade não é esforço violento, não é repetir mecanicamente até se cansar. Fidelidade é retornar, todas as vezes que se distrair, com a suavidade de quem volta para casa. É como um relacionamento profundo. Não se trata de nunca duvidar, mas de sempre voltar. Quando os fatos gritarem o contrário, não lute contra eles. Apenas volte à cena escolhida. A fidelidade silenciosa transforma mais do que a força.
E ao longo do tempo, o que parecia mentira começa a ganhar densidade até que o mundo se incline em direção àquilo que você sustentou. A quinta etapa é expandir. Uma vez que você experimentar os primeiros frutos, e eles virão, aplique o mesmo processo para outras áreas da sua vida e até mesmo para outras pessoas. Veja um amigo sofrendo, não se limite a aconselhá-lo. No silêncio, vista-o como alguém já restaurado. Veja um familiar preso em dificuldades, sustente por ele a cena que ele ainda não consegue imaginar. Porque, no nível mais profundo, não existe separação entre você e o outro. O que você imagina para ele reverbera em você. O mundo inteiro é barro no mesmo torno invisível. A sexta etapa é gratidão ativa, não aquela gratidão genérica que se repete como slogan, mas a que nasce da consciência de que a vida já está respondendo. Cada pequeno sinal, cada coincidência, cada detalhe que confirma seu estado interno deve ser celebrado como confirmação do caminho. Essa gratidão alimenta a fidelidade, mantém acesa a chama da confiança e impede que você volte ao molde antigo. O vaso novo precisa de cuidado, precisa ser nutrido até ganhar firmeza. A gratidão é a água que mantém o barro maleável até que a forma esteja consolidada. E por último, a etapa mais desafiadora: assumir responsabilidade total, não parcial, não apenas pelo que é bonito, mas por tudo. É olhar para a própria vida, inclusive para os cantos escuros, e dizer: isso também nasceu de estados internos que sustentei, consciente ou inconscientemente. E se nasceu, também pode ser refeito. Esse é o verdadeiro despertar, o ponto em que você deixa de viver como vítima das circunstâncias e se assume como o oleiro. É um peso e é uma libertação. Porque a mesma lei que trouxe dores pode trazer vitórias ainda maiores. O barro nunca se perde, apenas aguarda o próximo molde. Se você realmente aplicar esses passos, começará a perceber mudanças sutis primeiro, depois transformações maiores. Pessoas que você não via há anos reaparecem. Oportunidades que pareciam fechadas se abrem. Situações que antes geravam medo passam a ser enfrentadas com calma. Tudo começa de dentro. E se você duvida, lembre-se de que a própria dúvida é uma oração inconsciente que pede ao mundo para confirmar sua descrença. Então, escolha conscientemente. Escolha ser fiel à cena que deseja e não à cena que teme. Agora é sua vez. Não permita que este vídeo seja apenas mais uma reflexão que emociona, mas que se perde no dia seguinte. Pegue um caderno, escolha sua cena, pratique antes de dormir, seja fiel, expanda, agradeça e assuma a responsabilidade. Depois, volte aqui e compartilhe nos comentários o que experimentou. Sua experiência pode ser a semente que desperta alguém que ainda dorme. E se este conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque cada gesto, cada palavra, cada ato de fidelidade é barro moldado na roda da vida. E juntos podemos despertar para a grande obra que sempre esteve dentro de nós.